Olá, sejam muito bem-vindos à continuidade do estudo sobre a Bíblia da Comunidade Batista Oceânica do Leblon. Hoje nós estudaremos principalmente sobre a Bíblia e o que ela pode nos ajudar, nos influenciar nas tomadas de decisões e nas nossas escolhas. Nós sabemos que no dia a dia a gente faz muitas escolhas, a gente toma muitas decisões. Talvez assim, mais de 1000 por dia, porque a hora que a gente decidir escovar os dentes ou não escovar, ou escovar em determinado momento ou depois, ou de uma forma ou de outra, não deixa de ser uma decisão. Mas tem outras decisões muito mais importantes que influenciam nossas vidas, nosso futuro, as pessoas ao nosso redor. Talvez até algumas decisões influenciam uma nação, né? Influencia a nossa eternidade. Então é importante a gente saber a melhor forma de tomar as decisões. A gente tomar nossas decisões de forma consciente e com a ajuda do Senhor, é claro, né? E você? Como é que você tem tomado suas decisões e tem feito suas escolhas? Você tem seguido seu coração? Tem seguido seus instintos? Você ouve a opinião de outros, segue os mais velhos, segue a tendência, segue a moda? Ou você escolhe o caminho mais fácil, mais prazeroso, mais rápido, ou aquilo que talvez já deu certo alguma vez? Ou você talvez faça algum estudo minucioso, tem estudo de tendência, de probabilidade, de cálculos de lucro ou de qualquer coisa assim. Tudo isso pode nos ajudar, né? Mas será que é o suficiente? Ou talvez você delegue isso a terceiros. Talvez assim, não, deixa você decidir. O que você decidir tá bom, né? Mas qual é a melhor forma? Você tem entregado a Deus suas decisões? Você tem pedido ajuda? Você tem seguido os ensinamentos da palavra? É isso que nós vamos ver hoje. Então, nosso texto principal de hoje é o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A lâmpada, na época da Bíblia, né, ela era um pote de barro com uma cavidade onde era colocado azeite, você pode ver aqui na tela, e a outra cavidade onde saía o pavio, né? E aí nesse pavio é que saía a chama, que dependia também do azeite. Sem azeite, né, que era o combustível para queimar, né? E a gente vê assim, lâmpada para os meus pés, né, é a tua palavra. E para os meus caminhos, luz para os meus caminhos. Então a gente vê aqui, é uma atitude, é uma escolha individual, né? Da gente pegar a palavra para ela nos instruir na nossa caminhada, né? E aqui, quando a gente fala do azeite, né, que é um combustível, a gente também pode lembrar daquelas 5 virgens imprudentes, que chegou na hora, né, que o noivo chegou, e elas disseram assim, me empresta, me dá um pouco, vende o seu, né? Porque elas foram relapsas. Então é uma responsabilidade individual. Elas não conseguiram na hora, o tempo, a porta se fechou, elas não conseguiram. Então é uma responsabilidade individual isso, né? Então, se a palavra de Deus não estiver acesa em nossos corações, como é que ela vai ser luz para o nosso caminho? Como é que ela vai iluminar o caminho? Então é a palavra, uma chama acesa aqui, né? Transformando aquilo nas nossas decisões, fazendo nossas escolhas, ela transforma como um guia para nós, né? Como aquilo que vai nos balizar nas escolhas e decisões. Agora você já imaginou viver sem a iluminação? Né? Porque trevas é ausência de luz. Aí você imagina sem lâmpada, sem lamparina, sem vela, sem nada que iluminasse. Como é que seria a sua vida? Como é que seriam nossas vidas? Né? A gente iria tateando, imaginando o caminho,
né? Seguindo instintos sem conseguir ver claramente. E agora você imagina como é uma pessoa sem a iluminação da palavra, né? Se ela é lâmpada e luz para nossos pés de caminhada, como é que a gente viveria sem as instruções da palavra, né? Vamos ver o que a palavra fala sobre isso, né? Porque a gente sabe que o mundo, né, é um mundo de trevas, é um mundo caído, né? A gente está neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então nós precisamos, durante essa caminhada, né, ter a iluminação do Espírito Santo, da palavra, né, e sempre pedindo a Deus para nos instruir, nos capacitar, fazendo as melhores escolhas para a gente atingir o alvo, chegar lá naquele dia perante o Senhor, né, aprovado, né. Então a palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho, né? E a gente sabe que essa lâmpada que a gente está falando, a capacidade, a distância que ela alcançava era muito pouca, né? Então a gente percebe o seguinte: basta Deus, Ele quer nos iluminar nos próximos passos, Ele quer nos dirigir nos próximos passos. Ele nos dá aquela visão de eternidade. Ele coloca em nós o alvo que a gente deve alcançar, a própria palavra fala, né? Aquilo que a gente deve alcançar lá na frente. Mas a nossa caminhada diária são decisões diárias. E essas decisões, essas escolhas, elas precisam estar de acordo com a palavra, porque ela é lâmpada e é luz para nós, né? Então é meditando, obedecendo a palavra, confiando que Deus está conosco, nos guiando. Isso vai nos dar segurança, né, na caminhada e vai nos mostrar o caminho certo que devemos perseguir a cada dia, né? E a gente sabe que o povo de Israel ficou no deserto 40 anos. Mas a cada dia Deus dava provisão, dava direção para aquele dia. Era o fogo à noite, era a nuvem durante o dia, era o maná todos os dias, era a água saindo da rocha, né? Era a água amarga transformando em doce. Então a gente vê a provisão para cada dia. E eles foram caminhando, né? E é assim que Deus faz conosco, é a cada dia. Ele nos ilumina qual o passo, qual o melhor passo, qual a melhor direção. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Então a gente sabe que quem nos conduz na caminhada são os nossos pés. Eles precisam estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Eles precisam seguir adiante, sendo guiados, né, direcionados pela palavra de Deus. É assim que o cristão deve andar. É assim que a pessoa que teme a Deus deve andar, né? Para ter a clareza, para saber onde está pisando, né? Ela precisa disso. Então a gente precisa da palavra, né? Precisa a palavra grudada em nós, né? Calçada em nós para seguirmos adiante. Luz para os meus caminhos, né? Então a palavra de Deus, ela é luz para os meus caminhos. E por que isso? Por que a gente precisa da palavra para iluminar o caminho? Eu vejo dois principais motivos para isso. Primeiro, segurança. Nós precisamos andar em segurança. No caminho, a gente pode encontrar armadilhas, a gente pode encontrar tropeços, buracos, a gente pode encontrar serpentes, a gente pode encontrar muitas coisas que nos façam tropeçar, que possam nos machucar, né? Então a gente precisa andar em segurança. E em segundo lugar, né, para escolher o melhor caminho. A gente precisa de luz, de iluminação para escolher o melhor caminho. E nós sabemos que são muitos caminhos que se apresentam, são muitas encruzilhadas, né? Alguns dos caminhos são tranquilos, outros difíceis, alguns seguros, outros perigosos ou com armadilhas, né? E a gente precisa da iluminação para andar esse caminho, né? E agora vamos ler Provérbios 6, 22, 23. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar,
ela o guardará. Quando acordar, falará com você, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então aqui a gente vê, quando andar, quando caminhar, a palavra o guiará. Quando se deitar, ela o guardará. E quando acordar, ela falará com você. Então aqui a gente vê, né? Quando caminhar, quando andar, a palavra nos guia. Quando a gente se deita, a palavra nos guarda. Até quando a gente vai deitar. Deus cuida da gente. Quando acordar, falará com você. Então, como é importante a gente acordar, receber uma palavra de Deus, ler a palavra, meditar na palavra. Aquilo já começa sendo um alimento para aquele dia. Às vezes é aquilo que a gente vai meditar, às vezes é aquilo que a gente vai usar durante o dia nas nossas escolhas, nas nossas decisões, né? E aqui também fala que o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, né? E depois Salmo 143, 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Então aqui o salmista, primeiro ele fala, pela manhã receber a porção da tua graça. Mas aí depois ele fala assim, Senhor, mostra-me o caminho por onde devo andar. Então de manhã é momento de ler a palavra e de pedir a Deus, Senhor, mostra o caminho por onde devo andar hoje. Mostra-me os próximos passos, ilumina meus próximos passos. Faça com que eu não tropece, faça com que eu faça a tua vontade, Senhor. E agora nós vamos ver uma palavra, né, que fala de dois caminhos, que está em Deuteronômio 30, de 14 a 16. Começa assim, pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Então aqui, o texto que antecede fala que o mandamento não é difícil. Eu não preciso ir até o céu, nem atravessar o mar. E aí ele vem com essa palavra, assim, que ela está bem perto de você, na sua boca e no seu coração. Então a gente vê a necessidade, a importância de tê-la perto da gente, no coração, na boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa da palavra guardada no coração. E aí ele segue, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. E em Deuteronômio 11, ele ainda fala a bênção e a maldição. Então o Senhor coloca diante de nós o bem, a vida e a bênção. Mas ele dá a escolha, né? Ele fala assim, se você não fizer a escolha certa, pode ser o mal, né? A maldição e a morte. Então aqui ele está dizendo, eis que coloco diante de vocês. Aí depois ele segue, se guardarem o mandamento de Deus, ande nos meus caminhos e guarde os meus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Então aqui a gente vê que se a gente fizer a escolha de colocar Deus em primeiro lugar e seguir os mandamentos, seguir a palavra dele, né? Ele nos promete bênção, promete vida, sabe? E vida em abundância. Então essa deve ser nossa escolha diária. O tempo todo a gente tem escolha. E se a gente tiver a iluminação da palavra, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai fazendo as escolhas certas.
E agora tem um texto que eu gosto muito, que está no Salmo 84, né? Que o povo de Israel estava peregrinando para a adoração do Senhor em Jerusalém. Só que para chegar lá, eles tinham que passar por um caminho difícil, né? E aí, só que eles sabiam qual o alvo. Eles sabiam da alegria que eles tinham, como está no verso 1, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então o alvo deles era ser assim, quão amável é estar na tua presença, quão amável é ouvir a sua voz, Senhor, é ouvir a tua palavra, é estar te buscando, né? Então eles tinham como meta, como objetivo, né? Como alvo, chegar lá no templo para adorar o Senhor. E agora vamos aos versos 5 a 7. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então aqui a gente vê a motivação deles, era firme, eles sabiam onde queria chegar, então eles iam o quê? De força em força. É como a palavra de Deus, é cada dia, cada porção, né? É cada passo, aquela iluminação só ao nosso redor, né? É cada passo, de força em força. E aí, qual a visão deles? Nos corações deles, os caminhos eram aplanados. Então, o caminho, na verdade, era um vale árido. Era um caminho muito difícil, mas no coração deles, que tinha aquela alegria de estar na presença de Deus, de receber aquela porção de Deus. Então, a visão deles era um caminho aplanado. E aí, aquele vale árido se transformava em um manancial de bênçãos para a vida deles. Então é assim que a gente deve caminhar. A gente pode ter dificuldades na vida, né? Mas o Senhor nos ajudando e a gente ter aquele alvo. Senhor, me ajude a chegar lá, me ajude a completar a carreira, me ajude a alcançar o alvo, a olhar para o alvo, né? Aí a nossa caminhada, iluminada pela palavra, ela torna-se muito mais leve, mais prazerosa. E agora nós vamos ler um texto que fala nas escolhas e decisões na caminhada, que está em Salmo 119, 29 e 30. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Então aqui a gente vê, primeiro é conhecer a palavra, né? Ajuda de Deus, porque ele é assim, afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Aqui ele estava falando com o Senhor, né? Ele queria um caminho de santidade. Mas aí, a segunda parte, escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Então, muitas vezes, não é a nossa vontade, não é o que a gente talvez mais gostaria de fazer, mas é uma decisão diária de seguir a Deus, de seguir os caminhos de Deus, né? De seguir a palavra de Deus, de obedecer a palavra, de meditar na palavra. A gente vê aqui, foi uma escolha e uma decisão do salmista, né? Ele foi claro aqui, decidi e escolhi, né? Então é uma escolha diária, é uma decisão diária, sempre de acordo com a palavra, né? Mesmo que isso envolva alguma renúncia, alguma perda, mas vai valer a pena. E nós sabemos que a palavra também nos ajuda a afastar dos maus caminhos, como foi nessa palavra que a gente leu, né? Mas ainda nós temos em Tiago 1:21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então aqui ele também está falando, né? Acolham no coração a palavra implantada em vocês. A gente tem que
acolher no nosso coração, é tornar aquilo nossas vidas, tornar um modelo a ser seguido por nós, né? Então é assim, acolha nos corações, né? E aí ele fala, deixa a impureza e acúmulo de maldade. E ainda João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra, ela nos santifica, ela nos ensina a viver em santidade, ela nos ajuda a afastar dos maus caminhos, né? E agora nós vamos ler o último verso do Salmo 119, que é o 176. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar este teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Então a gente sabe que a ovelha do Senhor precisa de rumo, né? Uma ovelha, ela precisa ser conduzida. Então, quem nos vai dar rumo é a palavra de Deus, né? Então aqui ele reconhece que era uma ovelha perdida. Por quê? Porque ele não esquece dos teus mandamentos. Eu creio que o fato de ele não ter esquecido os mandamentos, ele em algum momento reconheceu, Senhor, eu estou perdido, né? Vem buscar o teu servo. É muito lindo, sabe? Então, às vezes, a gente precisa da palavra para confrontar, para mostrar naquilo que a gente está errado. E pedir, Deus, ajude-me a mudar. Vem buscar esse teu servo que está perdido, está sem rumo, né? Salmo 119, 45. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Então aqui andar em liberdade não é libertinagem, não é andar livre, leve e solto, né? Mas é livre de perigos, livre de ser escravo do pecado, de ser escravo do vício, né? É você ter a liberdade de decidir, né? Não tem nada te prendendo, a única coisa que nos prende é o Senhor, é a palavra dele, é isso que nos direciona, né? E João 8, 31, 32, né? Fala assim, então Jesus disse aos que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui ele coloca uma condição, se vocês conhecerem os meus mandamentos e obedecerem os meus mandamentos, serão os meus discípulos e conhecerão a verdade. A verdade, ela está na palavra, né? E aí, essa verdade é que nos torna livres, né? Essa é a verdadeira liberdade que a Bíblia nos oferece, que o Senhor nos oferece. E ainda mais um ensinamento da palavra, né? Salmo 119, verso 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Quem tem sido os nossos amigos? Eles guardam a palavra de Deus. Eles são tementes a Deus. Porque aqui o salmista falou assim, companheiro ou amigo, né? Sou de todos os que te temem, né? Quem tem nos influenciado ao nosso redor? Então, como é importante a gente escolher os amigos, né? Aqueles amigos para andar junto, muitas vezes um intercedendo pelo outro, um ajudando o outro, né? Isso é que vai nos também fazer a gente ser mais resistentes na caminhada, mais perseverantes na nossa caminhada. E ainda Provérbios 4, 20 a 22. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que ele se afaste dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Então aqui a gente vê que a palavra, além de nos dar vida, ainda ela pode dar saúde para todo o corpo, né? Que bênção, né? A palavra nos dando saúde emocional, saúde física,
saúde espiritual, né? Mas é para todo o corpo, né? Que bênção! E agora, chegando ao final, né? Nós estudamos hoje sobre a palavra como lâmpada, como luz, a influência disso nos nossos caminhos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então agora eu gostaria de ler mais 2 versos que falam sobre luz e sobre caminho. João 8,12. De novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então a promessa de Jesus, quem o segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. E depois João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aquelas decisões que influenciam por toda a eternidade, né? É escolher a verdadeira luz, é escolher o verdadeiro caminho, aquele que nos conduz de volta ao Pai. Essa é uma decisão que tem valor eterno, né? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque a Tua palavra está à nossa disposição. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, que nós possamos a cada dia, Pai, nos alimentarmos dessa porção, guardar no coração, tomarmos nossas decisões, fazermos nossas escolhas de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, Senhor, e nos conduza, Pai, pelo caminho certo, nos conduza pelo caminho que o Senhor escolheu para cada um de nós, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós somos a Comunidade Batista Oceânica do Leblon, então se você for do Rio de Janeiro e não tiver ainda igreja, pode nos visitar. Se você por acaso estiver fazendo turismo aqui no Rio de Janeiro, aproveite para nos visitar todos os domingos, 10h30, culto com a pastora Pati, é uma bênção. Sejam bem-vindos lá.